O direito ambiental se fundamenta a partir dos problemas ambientais e suas relações com o homem. Nesse sentido, essa área do direito tem como foco a proteção do meio ambiente e a conscientização social. A crise hídrica é um dos assuntos que tem causado grandes debates no país, principalmente porque uma parcela significativa da população já convive com a falta d'água e com o racionamento. Todos os cidadãos têm direitos e deveres quando se trata do meio ambiente e sua preservação. Para tratar sobre o assunto, chamamos o professor do curso de Direito da Facisa, Euler Franco. Professor, boa tarde, seja bem-vindo ao Tema Jurídico. Primeira vez que o senhor nos dá a honra da sua presença aqui, para que a gente possa conversar um pouco sobre um assunto que o senhor, os recursos naturais, o senhor é doutor na área. E, de início, eu queria lhe perguntar, a gente está vivendo uma das mais graves crises hídricas do país, dessa vez não apenas no Nordeste, mas no país como um todo. E como estamos nós aqui no Nordeste, já numa região do semiárido, uma região seca, se de fato tivéssemos, ao longo de todo esse tempo que convivemos, que enfrentamos esse problema, desenvolvido estratégias de convivência com a seca, acho que hoje poderíamos estar auxiliando e até ensinando como o pessoal do Sul-Sudeste poderia estar enfrentando esse problema agora. Onde é que falhamos? Boa tarde a todos. Na verdade, é o primeiro momento aqui com vocês, é uma honra poder estar aqui para falar sobre essa questão, é uma questão tão importante a nível de Brasil. Na verdade, onde a gente falha, não dá para a gente apontar, mas se a gente for olhar de certa forma, um dos maiores problemas que nós... Dois grandes problemas que nós temos. Um é político e o outro é de educação. Se nós, desde o Império, que se tem problema no Nordeste, que se fala nessas questões hídricas no semiárido, essa convivência com a seca no semiárido. Se todo o dinheiro que veio para o Nordeste, desde o Império, nós teríamos um oásis aqui. Se ele tivesse sido investido como realmente deveria ter sido investido. E, infelizmente, isso não foi. Como você bem disse, nós estamos numa região semiárida, para muitos até árida. É uma região que, se nós compararmos com outras regiões do mundo, é uma das regiões mais habitadas do mundo dentro da área semiárida. E isso também é um problema. Existem algumas... Se nós tivéssemos realmente feito esse dever de casa, realmente nós poderíamos estar dando lição. A crise hídrica, ela sempre teve no Nordeste, é fato, mas agora ela está se estendendo para o país todo. Alguns fenômenos que são próprios da natureza, mas outros por conta de interferência do homem. Nós estamos vendo aí o El Niño e Laninha agindo, e quando esses fenômenos aparecem, nós geralmente temos uma seca maior no Nordeste. É o que está previsto para o ano que vem, de novo. Na verdade, ela já vem se estendendo há alguns anos. Fala-se que nós estamos atravessando a maior seca dos últimos 50 anos. Na verdade, eu não sei. Às vezes eu faço uma comparação e fico pensando, é grave, realmente é uma seca muito grave, mas eu lembro quando eu era pequeno e vi muitas cenas na televisão do que se vivia no Nordeste. As pessoas... Não existia emprego, então criava-se os fundos de emergência para as pessoas trabalharem nas estradas, cavando buraco, tapando buraco em estrada, para poder sobreviver, porque era uma crise muito grande no que diz respeito a essa questão. Então, voltando ao foco, tem um pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco, João Suassuna, ele é um dos maiores estudiosos nessa questão, no que diz respeito ao semiárido, questão de armazenamento de água. O que nós temos no semiárido, no primeiro momento, é a falta de água. Mas a falta regular, porque em alguns anos chove, só que chove muito num espaço muito curto de tempo e essa água acaba se perdendo. Então, o que seria interessante seria usar o armazenamento dessa água. Então, existe o armazenamento dessa água, grandes açudes foram construídos pelo poder público para armazenar essa água, só que não há um gerenciamento dessa água. Então, vamos pegar o caso específico aqui de Boqueirão, que abastece Campina Grande. Quando o açude foi construído, ficou muito bem claro, nós em 99, 2000, 2001, passamos uma crise muito grande, como estamos passando agora, enfrentamos racionamentos, a irrigação toda em Boqueirão teve que ser cortada. Naquela época, ficou muito bem claro que o açude foi construído para o abastecimento da população e animal.
Ou seja, não foi construída para o uso da Não era irrigação. explosivo. Não é? Explosivo para isso. Exatamente. Né? Então, naquele momento, toda a irrigação foi cessada e nós enfrentamos um racionamento muito grande aqui. Eu costumo sempre falar o seguinte, que enquanto não dói no bolso, a gente está sentindo agora o problema da água, já o racionamento, mas não está doendo no bolso ainda, porque você não está sendo punido pagando a mais, de certa forma. Está doendo para quem está tendo a consciência de ter que comprar água Isso, mineral, né, professor? exatamente. O investimento está sendo Exatamente. feito no paralelo. Então, o que acontece? Quando você, naquele momento, se você ultrapassasse o limite estabelecido de consumo de água e também de energia, porque a crise de água gerou uma crise de energia, você era punido no primeiro momento com multa e no segundo momento com corte de água e de energia. Então, quando você sente no bolso isso aí, você se preocupa muito mais. Não é? Então, se a gente leva isso para qualquer sentido, até mesmo em outras questões ambientais, não é, como o dano causado por empresas e etc., as punições, elas existem, mas são muito pequenas em relação ao dano que foi cometido, o dano ambiental que foi cometido. E, de certa forma, é um problema. Então, voltando, o pesquisador João Suassuna, ele defendia a necessidade não da transposição em si do Rio São Francisco, mas da construção de cisterna em cada casa no semiárido. Porque a água vai estar perto dele. A transposição vai chegar, a gente não sabe quando, né? Já está bem adiantado o processo, mas a gente não tem prazo. Né? A presidente esteve aqui, falou que essa transposição chegaria no próximo ano. Para além da transposição, ela falou da história do perfuração de poços ultra profundos. Pois é, isso é um outro problema, porque assim, essa água, se você vai perfurar poços, mas ela vai estar concentrada em determinados pontos, como, por exemplo, às vezes os grandes açudes estão concentrados em determinados pontos. Mas algumas pessoas estão muito distantes dessas áreas onde estão esses açudes. E aí, qual é a solução, muitas vezes? É o carro-pipa que vai deixar na cisterna. Mas, em algum momento, choveu. Pouco ou muito, choveu. Então, se você tem uma cisterna na sua casa, você poderia aproveitar essa água da chuva e armazenar, que daria para você por um bom período. Talvez não suprisse todo o período de seca, mas daria para um bom período. E a verdade é, o que acontece? Essas pessoas, a gente tem visto aí casos na televisão, não é, mostrando, essas pessoas acabam ficando refém do prefeito, de um deputado, isso, aquilo, porque muitas vezes a água não chega. Não é? Então, isso é um problema. Já as reportagens mostram aí que chega na casa de um, não chega na casa de outro, deveria chegar e não chega, e por aí vai. É um bem então, que, na verdade, não é comum, né, professor? Um bem que, na verdade, não é comum, como diz a Constituição. É um bem comum, um direito de todos. Não é? E isso acaba não atingindo todas as pessoas, e quem sofre mais são justamente essas pessoas que estão no semiárido. Nós estamos vendo agora que São Paulo está enfrentando uma crise. Então, os olhos estão todos voltados para lá. A gente aqui já está, de certa forma, adaptado, já convive com isso desde que o Nordeste é Nordeste. Mas lá eles nunca passaram uma crise tão grave quanto estão passando agora. A gente continua essa conversa daqui a pouquinho, professor. Vamos para o nosso primeiro intervalo e na volta falaremos sobre contribuição do direito para a preservação ambiental. Não sai daí, é um minuto só. Estamos de volta com o tema jurídico, agora falando sobre as contribuições do direito à preservação ambiental. Professor, a lei da Política Nacional do Meio Ambiente, ela já tem aí mais de 30 anos. O que a gente evoluiu de lá para cá, e em especial no que se refere ao que nos interessa de imediato, que é a questão hídrica, né, do abastecimento hídrico? Na verdade, a política nacional, na verdade, o Brasil, não é, o arcabouço jurídico no que diz respeito à legislação ambiental especificamente, ele é muito robusto, não é? Nós temos muitas leis. Fala-se, inclusive, que as leis ambientais melhores estão no Brasil, mas, infelizmente, na prática, a gente não consegue ver isso. Não é? A Política Nacional do Meio Ambiente ela veio para instituir uma série de questões, não é, voltadas à preservação do meio ambiente, mas quando a gente vai, na verdade, para a prática, isso falha bastante. Não é? Nós temos a Constituição, o artigo 225 da Constituição, que trata dessa questão específica do meio ambiente. Nós temos a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, nós temos a Política de Recursos Hídricos, nós temos a instituição das unidades de conservação, tudo isso é bastante importante, não é? Mas, na prática, deixa muito a desejar. Então, quando a gente vê que nós temos um arcabouço jurídico robusto no que diz respeito à preservação ambiental,
E isso, se a gente pega... A questão ambiental no Brasil, ela tem um foco maior de 88 da Constituição para cá. Não é? Depois nós temos a Rio 92, não é? Onde lá foi assinado a Agenda 21. Não é? Um conjunto de países, não é? Construíram a Agenda 21, que seriam mecanismos que deveriam ser utilizados para o próximo século. Não é? Durante o próximo século. Mas, na prática, isso deixa a desejar, sempre. Antes de 88, não é? O Brasil defendia crescimento a qualquer custo. Então, as questões ambientais no mundo, elas começaram, se a gente pega um pouquinho no que diz respeito ao mundo e depois voltando ao Brasil, as questões ambientais no mundo, elas começaram a ser discutidas lá no final da década de 60 para 70, começou com a reunião do Clube de Roma, não é? Onde países desenvolvidos e subdesenvolvidos começaram a discutir a questão ambiental. Os países desenvolvidos já tinham a consciência que os recursos naturais não eram suficientes para que todos... São finitos, né, professor? Exatamente, para que todos usufruíssem, para que todos pudessem desenvolver da mesma maneira. E aí, eles queriam que os países subdesenvolvidos não crescessem. Não é? E aí foi onde, naquele momento, surge a discussão de ecodesenvolvimento. Posteriormente, não é, com a Comissão Brundtland, que foi uma reunião das Nações Unidas com os entre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, já na década de 70, 72, a primeira reunião com relação a isso aí. E aí, naquele momento, países como Brasil e Índia, né, eles defendiam crescimento a qualquer custo, não importava o quanto nós íamos destruir. E se nós olharmos para a história do Brasil, desde a nossa colonização, nós enfrentamos essa questão, né? Os colonizadores chegaram aqui para explorar. Então, no primeiro momento que eles vieram buscar, que seriam as pedras preciosas, eles não acharam uma coisa muito interessante, que foi a madeira. Então, praticamente extinguiram o pau-brasil. Mas tem um ponto que eu acho, voltando ainda a essa comissão, Brundtland, dentro dessa reunião das Nações Unidas, né, eles conseguiram convencer as Nações Unidas a fazer uma reunião para discutir essas questões ambientais, e no final eles elaboraram um relatório chamado Nosso Futuro Comum. Dentro disso aí, a então primeira-ministra da Índia, Indira Gandhi, na época, ela saiu com uma frase que chocou muita gente, onde ela dizia que a maior poluição é a pobreza. Não é? Então, isso acabou sendo muito forte, porque a Índia também, junto com o Brasil, defendia esse crescimento a qualquer custo. Então, o que se pensava era, eu vou desmatar, eu vou vender a madeira, eu vou explorar os recursos naturais, porque isso vai trazer recursos para o país. No que a gente evoluiu no sentido de dizer, olha, agora tem que ser sustentável e não a qualquer custo, especialmente o Brasil? Porque verdade, o que a gente ainda vê de desmatamento, de poluição em nome de um ganho... Exatamente, porque, na verdade, como eu disse, né, os instrumentos de comando e controle, que seriam as leis e as sanções, as multas, as penalidades, né, a suspensão, alguns especialistas defendem que essas multas, para algumas empresas, falando especificamente de empresa, elas deveriam ser em cima do faturamento da empresa. Porque muitas vezes uma empresa comete um crime ambiental e ela é multada, mas, na verdade, ela legaliza o que ela fez. Né? Essa multa é insignificante em cima do faturamento dela. Então, ela legalizou um crime que ela cometeu quando ela pagou aquela multa. E se pagou, porque os recursos eles vão se estendendo e, muitas vezes, acaba não se pagando essa multa. Então, se as multas fossem em cima do faturamento da empresa, a empresa ia pensar 2 vezes antes de cometer um crime ambiental. A gente teria também uma aplicação de pena para aquele que não fez a gestão adequada, voltando para a questão dos recursos hídricos, porque se o problema que a gente vive hoje é um problema também relacionado à gestão inadequada, deveria ter aí também uma penalidade. Né? Aí, de novo, a gente cai na questão política. Se a gente, vamos ver o novo Código Florestal, ou seja, quem desmatou antes não vai ter problema, ele foi, digamos, isento. Então, infelizmente, quando nós olhamos essas questões, elas vão bater em 2 focos. Um é a questão política, e de quem tem poder e de quem tem dinheiro para mandar nessas questões, para controlar. E a outra questão da educação propriamente dita, que a gente precisa trabalhar essa questão e trabalhar desde as crianças, porque vai ser o futuro de amanhã. Então, se nós não conseguirmos fazer isso,
né? Sem contar que, para ter educação ambiental, nós precisamos ter educação. Né? Pressuposto básico. É, o pressuposto básico. Hoje a gente vê muito... Dia a dia você vê isso aí, né? Um sujeito abre o vidro do carro, joga a piola de cigarro, ele joga uma lata de cerveja, ele joga um coco, ele joga um sabugo de milho. Então, não está nem aí. Ele acha que é muito simples eu jogar ali, com isso aqui no meio da... vai ter, isso aqui é degradável. Mas, assim, mas você imagina se todas as pessoas jogassem uma latinha de alumínio, se todas as pessoas jogassem um palito de picolé, se todas as pessoas jogassem uma piola de cigarro, como ia ser? Essa é a nossa casa. E nós estamos sujando a nossa casa. Não é? Se nós pegarmos hoje, Carla, se todo o planeta consumisse no mesmo padrão do primeiro mundo, nós não teríamos recurso natural suficiente para todo mundo. Se todo o planeta tivesse carro igual ao primeiro mundo, os recursos, o petróleo, né, que é a base, que é a matriz para mover os carros, eles se esgotariam praticamente em 24 horas. E nós morreríamos todos sufocados. Vamos botar o pé no freio do consumo, então, né, professor? A economia que se vire. Vamos para mais um intervalo e voltaremos com o terceiro e último bloco do tema jurídico, que discutirá projetos e sanções ligados ao direito ambiental. Só um minuto. Voltamos com o programa Tema Jurídico. Iniciamos o bloco falando sobre os projetos que tratam de conscientização social e ambiental. Professor, essa conscientização, o senhor já falou um pouco sobre isso, ela passa pela questão da certeza de que não passaríamos impune por cometermos algum crime ambiental. Eu queria saber do senhor especificamente sobre a punição para quem deixa de cumprir essa legislação. Essas são as leis dos crimes ambientais, não é? Existem as pensões civis e criminais no que diz respeito a essas questões ambientais. Quando você não cumpre, tanto pessoa física como pessoa jurídica, hoje elas caem sobre essas sanções, que vão desde multas até a prisão, dependendo do crime que você comete. Mas, pegando a sua deixa, né, a sua palavra, eu acho que são questões que a gente não pode esquecer. Existe o processo de educação e o processo de educação ambiental. E a conscientização que eu tenho que ter, que eu não preciso destruir tudo para eu poder crescer. Por isso se fala em desenvolvimento sustentável. Por isso a Agenda 21 discute a questão do desenvolvimento sustentável, né? E da preservação dos recursos naturais. Eu não tenho o direito de destruir tudo agora, usar tudo agora e os outros que vão vir depois. Então, que direito tenho eu, que direito tem a nossa geração de destruir tudo e os outros que vão vir depois vão ficar sem nada? E é preciso que haja uma consciência muito grande nessa questão para que a gente não chegue no momento onde a gente vai ter dinheiro e não vai ter o que comprar. Não sei se você já teve a oportunidade de ver a carta do cacique Seattle. Não é? Onde ele, em outras palavras, ele diz mais ou menos assim: quando o último peixe for pescado, quando todo o rio estiver envenenado, quando a última árvore for derrubada, nós vamos nos conscientizar que não comemos dinheiro. Contundente, né? Então, assim... apelar para a nossa sensibilidade. Pois é preciso que a gente se conscientize disso, porque vai chegar um momento que a gente vai ter dinheiro e não vai ter o que consumir. Vamos comer comida cibernética, feita em laboratório? Voltando à crise hídrica, a gente, vamos dizer, pode até pagar pela água, mas na verdade, não necessariamente vamos ter essa água. E aí eu queria conversar com o senhor sobre a questão das possibilidades de desenvolver tecnologia para a convivência com a seca no semiárido, né? De que forma, quais são os recursos que a gente encontra aqui que podem ser explorados para que a gente conviva de uma melhor forma? Na verdade, no que diz respeito à convivência semiárida, como a gente começou falando no início do programa, nós estamos dentro de uma região árida, semiárida. É uma região que é muito seca em todas as partes do mundo. Nós, na nossa região semiárida especificamente, é a área mais populosa de todas as áreas áridas ou semiáridas. E
No que diz respeito à convivência, é a questão da adaptação. Nós temos que nos adaptar. Se a seca existe, ela está aí, é preciso se adaptar a ela. Então, existem alguns mecanismos. Se fala muito na dessalinização, que seria uma maneira da gente ter água. Perfuração de poços. Em algumas áreas, você consegue perfurar poços. A dessalinização, que a gente tinha uma discussão bem forte em relação a isso, é um projeto de pesquisa na Federal, acho que na década de 90, mas isso, como é que está hoje? Na verdade, existem projetos de dessalinização, mas assim, para grande escala, para uma cidade como Campina Grande, por exemplo, assim, na verdade, seria um investimento muito alto. Nós teríamos que trazer água a 120 quilômetros, aproximadamente, de distância. Nós teríamos uma diferença de desnível muito grande. Nós temos em torno de 450 metros acima do nível do mar. Teríamos problema de bombeamento para trazer essa água. Seria necessário grandes usinas de dessalinização. A nível de Brasil, tudo aqui sempre é um problema, né? Porque envolve, infelizmente, a tal da corrupção. Mas se você pegar Israel especificamente, Israel está dentro do deserto. Praticamente toda a água que eles utilizam é dessalinizada. Então, outro dia mostrou uma reportagem, justamente pensando nessa questão em São Paulo, já que o problema lá, a população é muito maior, não que o problema lá seja mais grave do que o nosso, mas lá acaba sendo maior porque as indústrias, é a máquina motora do país, a população é muito maior, você tem na região metropolitana, são 13 milhões de habitantes, então isso acaba sendo, de certa forma, um problema. Então, pensou-se em alternativa como a dessalinização. Em Israel, você tirando a água do mar e entregando ela para a distribuidora de água, ela fica em torno de R$ 1,50 por metro cúbico. Se isso vem para o Brasil, o cara quer entregar a 5, a 10 o metro cúbico. Superfaturamento. Não é? Então, porque aqui tudo quer se levar vantagem. Então, enquanto nós, brasileiros, não tirarmos essa ideia de querer levar vantagem em tudo, não é? Nós vamos ter problema, porque quem tem mais consegue sobreviver, quem tem menos vai sofrer, porque vai faltar para esse que tem menos. Então, se a gente fizer uma continha básica, uma casa consome em torno, dependendo da casa, 20 metros cúbicos de água por mês. Então, se a gente botasse aí 1,50, daria 30 reais por metro cúbico. Você pagando os impostos, aí isso aumentaria mais alguma coisa. Hoje, você paga quanto aqui por metro cúbico? Não é? Existe uma outra questão que seria o pagamento por serviços ambientais. Não é? Hoje já se paga pela água em alguns locais. Não é? Porque muitas pessoas têm a ideia que você está pagando pela água. Não, você está pagando por um serviço que alguém está pegando, tratando essa água e trazendo para você. Mas, como foi dito anteriormente, a água é um bem comum, um direito de todos. Então, por que alguém tem o direito de ir lá, pegar essa água e ganhar sobre ela? Não é? Se é um bem comum, um direito de todos. Então, essa é uma questão que a gente discute bastante. Eu sempre abordo essa questão em sala de aula. Se a gente pegar, por exemplo, às vezes a gente chega em alguns locais para comprar uma garrafa de água mineral, vou pegar um exemplo pequeno, dependendo do local, você vai pagar R$ 5 por uma garrafinha daquela pequena, não é nem de 500 ml. Não é verdade? Quem são os maiores distribuidores de água no Brasil? A Coca-Cola e a Nestlé, que são duas grandes multinacionais que estão pegando a nossa água e estão engarrafando e vendendo para a gente. Então, no que diz respeito às alternativas, nós poderíamos ter, voltando especificamente ao semiárido, né, nós poderíamos ter as cisternas, que eu acho que poderia atender diretamente à necessidade de cada família. Como eu disse no início, João Suassuna, ele, segundo estudos dele, ele diz, né, em alguns momentos, que com o dinheiro da transposição era possível construir uma cisterna em cada casa no semiárido. E aí você atendia àquela família especificamente com uma cisterna. Mas as cisternas não seriam uma solução micro e a transposição? Isso, mas aí de novo, se a gente pegar os reservatórios, muitas vezes eles estão distantes de muitas casas que você não tem acesso à água. E a transposição, não é, na verdade, ela chegaria do mesmo jeito. Algumas pessoas vão estar muito distantes dessa água. Essa água, como é que ela vai chegar para essas pessoas? Ela vai chegar através de uma cisterna, de um carro que vai levar até lá. Aí, tudo bem, porque ela vai estar mais perto e ela vai estar com frequência ali. Se fosse só a cisterna, eu encheria no período, depois ela vai acabar, e se não chovesse, eu teria que sobreviver à base de carro-pipa novamente. A gente poderia ver outras alternativas dentro dessa convivência, não especificamente com o recurso
o recurso hídrico especificamente, né? Mas existem outros mecanismos que poderiam agregar valor e trazer uma melhor qualidade de vida para essas pessoas no semiárido, ao invés de simplesmente ficarem sofrendo ou explorando a madeira a vegetação nativa, destruindo essa vegetação e cada vez mais degradando esse bioma que já é tão degradado. Como é que você vê a contribuição das universidades, das faculdades em relação ao tema? As contribuições são grandes porque existem muitas pesquisas, não é? Muitas pesquisas sendo desenvolvidas com resultados bastante interessantes, não é? Por exemplo, vou pegar um caso aqui específico. Nós estamos no semiárido especificamente, se a gente vai para o Cariri aqui, praticamente toda a madeira que está saindo para os fornos de padaria, das pizzarias, etc., vem da algaroba. Se pode cortar essa algaroba, mas você não está agregando nenhum valor. Você está pegando a madeira e cortando e queimando ela como lenha. De certa forma, você está evitando que retire mais a vegetação nativa. Mas a Universidade Federal do Semiárido, em Mossoró, eles já estudaram a qualidade da madeira. E ela é tão boa quanto pinos e eucalipto. Se você pegar outros países que têm algaroba, como tem no Brasil, Estados Unidos, Austrália, Índia, África, Paquistão, lá eles agregam muito valor. Então, já existem móveis feitos a partir da madeira da algaroba. Aqui então, é visto como um menor, né? Exatamente. Então, ao invés de você estar queimando aquela madeira, por que não agregar mais valor a ela? E aí isso você poderia trazer uma qualidade de vida melhor àquelas pessoas que estão no semiárido, que estão no Cariri, que estão no sertão, né? Dentro do semiárido como um todo, né? Então eu acho que seria nesse sentido um ponto bastante interessante. Já existem outros projetos, como a transformação de cactos em doce. Então você aproveitar o que está ali disponível para você, né? Eu acho que seria um ponto fundamental. Então, de novo, as universidades ela têm um papel muito importante nesse sentido. E eu acho que a gente não pode perder a essência disso, né? As pesquisas elas não podem ficar nas bibliotecas. Sem dúvida. Ela tem que ser feita a pesquisa e ela tem que ser posta em prática. Só que nem sempre dá para você pôr em prática, porque conviver com pessoas é muito difícil. Então você faz, mostra, mas assim, para você encontrar um que você convença que possa implantar aquilo... Mas é preciso acreditar, né, professor? Com certeza. Eu agradeço muito a sua participação aqui conosco no Tema Jurídico pela primeira vez. Espero que venha outras para a gente voltar a discutir a questão do meio ambiente, que é uma questão urgente, né, no nosso país. Na verdade, Carla, eu costumo sempre dizer, não é? O que é que nós estamos fazendo no que diz respeito à preservação do meio ambiente? Nós, enquanto pessoa e enquanto sociedade, nós temos a mania muito grande de sempre empurrar com a barriga e culpar os outros. Ah, não sou eu que estou derrubando a Amazônia, são eles lá. Transferir responsabilidades. Não é? Mas assim, eu enquanto cidadão ou enquanto sociedade, o que é que eu estou fazendo para contribuir para que não haja essa derrubada indiscriminada? Há 2 semanas nós vimos na televisão aí uma prisão de várias pessoas, inclusive agentes públicos, envolvidos no desmatamento ilegal na Amazônia. Não é? Então, qual é a parte que me cabe, né, professor? Qual é a parte que me cabe? Enquanto cidadão e enquanto sociedade. A do senhor está contribuindo bastante aqui com essa conscientização. Dentro do possível, eu tento fazer isso. Obrigada, professor. Eu que agradeço. E obrigada a você também pela sua audiência aqui na TV Itararé e no nosso canal no YouTube. Bom final de semana e até sábado que vem com mais um Tema Jurídico da Facisa.